Nesse vídeo a gente vai discutir por que afinal de contas não se pode dividir por zero em matemática. É quase como um pecado. Alguns professores dizem que até o mundo vai explodir se você dividir por zero, né? Mas dificilmente eles justificam o porquê disso. Simplesmente impedem sem explicar. Então nesse vídeo a gente vai entender, a gente vai trabalhar um pouco com zero em alguns exemplos para você entender exatamente por que não pode dividir por zero, quando que dá problema, quando não dá problema. Enfim, a gente vai discutir alguns exemplos, tá? Então, antes de mais nada, já que a gente vai falar sobre divisão, que é basicamente onde o zero dá problema, a gente tem que entender o que seria a divisão, né? Vamos entender o seguinte, quando eu estou falando que 6 dividido por 2 é igual a 3, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que 3 vezes 2 vale 6. Faz sentido? Lembra que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, se eu quero saber qual o resultado de 6 dividido por 2, eu estou perguntando qual é o número quando eu multiplico por 2 dá 6. Esse número é o 3. Tudo bem? Essa é a ideia da divisão. Então, por exemplo, se eu quisesse dividir 18 por 9 e eu quisesse saber qual é este resultado, eu estou pensando em qual é o número que quando eu multiplico por 9, o resultado é 18. Tudo bem? A gente sabe que esse resultado aqui é o 2, né? Então, 2 vezes 9 dá 18 exatamente. Beleza. Claro que eu não vou discutir aqui no vídeo alguns algoritmos de divisão. Esses são só alguns exemplos de uma divisão exata, só para a gente entender o mecanismo, né? Que é a operação inversa da multiplicação e tal. A gente ter duas formas de pensar na mesma conta. Então, beleza. Entendido isso, vamos analisar o primeiro caso, que seria 0 dividido por algum número, por exemplo, 2. Essa conta é fácil, né? Porque 0 dividido por alguma coisa, provavelmente você já sabe que é 0, né? E vamos ver se é consistente com o exemplo que a gente deu. Então eu estou querendo saber qual é o número que resulta da conta de 0 dividido por 2. E como eu falei para vocês, isso é equivalente a dizer que este número vezes 2 dá 0. Então veja o seguinte, um número vezes 2 para dar 0, para que a conta dê 0, só tem um jeito, não tem outra opção. Aqui não pode ser nenhum número positivo, nem um número negativo. Tem que ser o zero mesmo, tá? Então, a resposta aqui realmente tem que ser o zero. O zero na multiplicação, não importa com quem ele multiplica, realmente ele vai zerar, tá? Então, aqui, a gente sabe que 0 dividido por alguma coisa tem que dar zero. E como você deve ter percebido, independe do número que esteja aqui embaixo, tá? Qualquer número, vamos colocar aqui um número n, seja ele positivo ou negativo, sem ser o zero, o resultado dessa conta vai ser zero, tudo bem? Porque zero vezes qualquer coisa é zero. Então esse é o primeiro caso. Agora vamos ver realmente por que a gente não pode dividir por zero. Então nessa situação seria algo desse tipo aqui, 2 dividido por zero, e a gente quer saber quanto que isso vale. Bom, muito bem. Seguindo a mesma lógica que a gente usou nos outros exemplos, eu quero saber qual é o número que, quando eu multiplico por zero, dá 2. E aí, o que você me diz? Qual é o número quando eu multiplico por zero dá 2? A gente acabou de relembrar que quando eu tenho qualquer coisa sendo multiplicada por zero, o resultado tem que ser zero, né? Então, esse 2 está no lugar errado, concorda? Em outras palavras, eu não sei qual é o número que deveria aqui para essa conta dar 2. Isso daqui a gente chama em matemática de uma indefinição. Ou seja, essa conta não está muito bem definida, não faz muito sentido, né? Eu dividir por zero, realmente não dá para saber qual que é o valor disso. E só essa outra forma de ver a conta também faz menos sentido ainda, né? Porque zero vezes qualquer coisa tem que ser zero. Então esse é o motivo da gente não fazer divisão por zero. Claro, eu dei o exemplo aqui do 2, mas poderia ser qualquer número, né? Poderia ser 3, 4, 5 ou até números negativos. Qualquer número dividido por zero não ia ter uma resposta, tá? Inclusive, a gente pode sempre fazer uma associação de divisão com realmente repartições, né? Então, que nem a gente tinha dado o exemplo, 6 dividido por 2 é como se você tivesse 6 bolinhas e quisesse dividir em duas pessoas. Então, o que você faz? Você divide em dois grupos, vai ficar 3 bolinhas para cada pessoa. Por isso que a resposta dessa conta é 3.
né? É como se fosse a quantidade de bolinhas que cada pessoa recebe. Se você pensar agora em 0 dividido por 2, também é fácil refletir com a mesma ideia. Por quê? Você tem 0 bolinhas, você quer dividir para 2 pessoas. Quantas bolinhas cada pessoa recebe? 0 também, né? Se você não tem nada, elas também não vão receber nada. Agora, falar que você tem 2 bolinhas e quer dividir para 0 pessoas, isso não faz sentido. Concorda? Porque 0 pessoas não inclui nem você, nem ninguém. Então acaba não fazendo sentido esse tipo de raciocínio, porque já que você não vai dar bolinha para ninguém, você tem 2 bolinhas, fica meio confuso aí o que acontece. E uma explicação mais matemática, como eu falei para vocês, seria pensar nisso daqui, né? Que o número vezes 0 tem que dar 0. Beleza. Então a gente viu que dá problema quando você divide por 0. Agora, você poderia pensar o seguinte, bom, mas quando eu divido por 0, não é infinito? Vamos ver se é infinito mesmo. Eu vou pegar 2 situações aqui para a gente discutir, tá? Então, vamos começar com o número 10 e eu vou dividir 10 por 10. Depois eu vou dividir 10 por 1, depois 10 por 0,1 e depois 10 por 0,01. Tudo bem? Vou fazer essas divisões que eu acredito que sejam tranquilas para você. Então, 10 dividido por 10 dá 1. 10 dividido por 1 dá 10. 10 dividido por 0,1 vai dar 100. 10 dividido por 0,01 vai dar 1000. O que você está percebendo aqui? O número de cima não mudou, o numerador. Agora, o cara de baixo está cada vez diminuindo, certo? O que eu estou fazendo? Eu estou aproximando esse cara de 0. Né? Um número cada vez menor. E quando eu faço isso, o que acontece com o resultado dessa conta? Ele vai aumentando. Então, é um dos motivos das pessoas acharem que a divisão por 0 ela é infinita, tá? No caso aqui, o infinito positivo. Mas dá uma olhada nesse outro caso aqui, ó. Se eu tenho 10 dividido por menos 10, 10 dividido por menos 1, 10 dividido por menos 0,1 e 10 dividido por menos 0,01. Se você olhar o resultado dessas contas, os números são iguais, só mudei o sinal do denominador. Aqui a gente vai ter menos 1, aqui vai ser menos 10, depois menos 100, depois menos 1000. Então veja, o denominador também está se aproximando de 0, porém ele é negativo, né? Ele está se aproximando, se você pensar no gráfico, imagina que o 0 está aqui, aqui estão os números negativos, aqui positivos. Nesse caso ele está se aproximando pela esquerda, certo? E pela esquerda, conforme ele é negativo, o resultado vai ficando cada vez mais negativo. E aqui, quando se aproxima pela direita, o resultado fica cada vez mais positivo. Né? Então aqui ele está indo para o infinito positivo, aqui ele está indo para o infinito negativo. Por isso também que, como eles não convergem para um mesmo lugar, então a gente diz que isso é uma indefinição, tá? Então a justificativa de que por que a divisão por 0 não é infinito, porque ela pode ser mais ou menos infinito, né? Então são casos polêmicos aí que a gente não pode afirmar com certeza. Por isso que é uma indefinição matemática. Beleza? E aí, indo um pouquinho além, um pouquinho avançado agora, você deve se lembrar desta função aqui, se você já estudou função alguma vez na sua vida. Essa função 1 sobre x, estou colocando o gráfico aí na tela para vocês. Repara que ela representa exatamente essa situação que a gente está discutindo. Conforme o x vai diminuindo, se aproximando de 0 pela direita, o valor da função vai subindo, vai indo lá para o infinito. Agora, se eu aproximo de 0 pela esquerda, o valor vai ficando cada vez mais negativo. Por isso que o gráfico da função vai indo para baixo. Tudo bem? Então, tá aí um exemplo, graficamente, uma função que demonstra esse acontecimento, tá? Então, por isso que essa função, quando o x é 0, ela não está definida. O x igual a 0 não faz parte do domínio dessa função. Beleza? Então, a gente já viu a divisão por 0. Agora vamos ver o caso em que eu tenho 0 dividido por 0. Vamos ver o que a gente pode concluir. Então, quando a gente tem 0 dividido por 0, a brincadeira é um pouquinho diferente. Pelo seguinte, ó, de novo eu quero saber qual o resultado dessa conta. E aí eu faço aquela analogia de que eu estou procurando um número que multiplicado por 0 dá 0. Agora veja, se a gente já concluiu que qualquer número multiplicado por 0 dá 0, esse cara daqui pode ser qualquer coisa. Então, ó, tanto esse quanto esse
pode ser qualquer coisa, qualquer número, certo? Já que qualquer número que eu colocar ali, essa conta vai ser satisfeita. Então, nesse caso, a gente fala que isso é uma indeterminação. Diferente do caso anterior, que era uma indefinição, ou seja, eu realmente não faço ideia do que pode ser aquele resultado, aqui não. Aqui pode ser qualquer coisa, é diferente. Então, essa conta também é uma conta perigosa, e principalmente para quem estuda cálculo diferencial integral, vai ver que 0/0 realmente pode dar qualquer coisa e você consegue calcular isso em diversas situações, tá? Então, espero que você tenha entendido por que pode ser qualquer coisa. E eu queria te dar um exemplo mais avançado, pensando em funções de novo, e te mostrar um pouquinho como é que seria essa análise, por que 0 dividido por 0 pode ser realmente qualquer coisa. Então, eu vou pegar esta função aqui, ó, que eu vou falar que ela é x² menos 4 dividido por x menos 2. Tudo bem? Essa é a minha função. E vamos supor que eu queira calcular o f de 2. Então, veja bem, sendo rigoroso aqui, o domínio dessa função não inclui quando x é 2. E por que eu quero calcular quando x é 2? Porque, veja, se o x for 2 aqui em cima, vai dar 4 menos 4, que é 0. Se o x for 2 aqui embaixo, vai dar 2 menos 2, que também é 0. Ou seja, a função vai ser 0/0 quando x é 2. Então, nesse caso, é claro, a função não está definida quando x vale 2. Então, de fato, eu não poderia calcular esse número, assumir que o x vale 2 para fazer a conta, porque não faz parte do domínio da função, tá? Isso caso você lembre dessa história de domínio e tal. Tá, mas se você não lembra, fique tranquilo. O fato é que em situações normais, a gente pula o x igual a 2, desconsidera ele e calcula o valor da função para qualquer outro x, menos para o 2, tá? Mas nesse caso eu quero explorar qual que seria o valor da função, o valor que ela se aproxima quando o x se aproxima de 2. Então essa ideia de se aproximar, já que a gente não pode calcular o valor exato, é introduzida no cálculo através de um conceito de limite. Claro que eu não vou te dar uma aula de limite agora, mas é só para você ir se familiarizando caso você vá para o ensino superior que tenha cálculo. Então, a gente encontraria aqui o limite dessa função quando o x se aproxima de 2, tá? Beleza, mas dito esses detalhes, claro que eu não vou ser rigoroso aqui no cálculo desse limite e tal, mas só quero que você veja que, mesmo para x igual a 2, tá? Eu vou manipular essa expressão algebricamente, e aí você vai ver o que a gente pode concluir sobre ela. Então eu sei que o x igual a 2 aqui não dá para saber nada. Mas, se eu lembrar de produtos notáveis da diferença de quadrados, isso aqui é uma diferença de quadrados, né? Eu posso escrever isso aqui como x mais 2 que multiplica x menos 2. E aí eu coloco o x menos 2 aqui embaixo. Beleza? E é o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia cancelar isso daqui com isso. E eu ia chegar na expressão da função, que ela é x mais 2. Então veja, algebricamente é a mesma coisa, tudo bem? Para qualquer número que você for fazer a conta, você pode usar essa expressão ou essa para qualquer valor de x e o resultado é o mesmo. O único resultado que é perigoso é quando x vale 2. Como eu já falei, aqui dá 0/0, mas lá não. Dá uma olhada. Quando x vale 2 aqui, eu posso calcular ele agora e 2 mais 2 é 4. Claro que sendo chato mais uma vez. Eu não poderia falar necessariamente que isso aqui é uma igualdade, porque esse valor de x não está definido. Teria que usar limite, etc. Tá? Mas só para você entender que 0/0, na verdade, como pode ser qualquer coisa, nesse caso foi 4. Beleza? Então, nesse tipo de função, nesse ponto perigoso, o resultado deu 4. E a gente vendo aqui seria 0/0. Inclusive, se você quiser pegar qualquer software aí e plotar o gráfico disso, você vai ver que é uma reta, exatamente essa reta. E claramente, se esse valor x igual a 2 estivesse no domínio, o resultado da função seria 4. Tudo bem? Então, é mais a nível de curiosidade. Não fui tão rigoroso aqui porque eu queria só te mostrar esse exemplo para você entender que 0/0 realmente pode ser qualquer coisa. Beleza? Então, eu espero que tenha ficado claro essas brincadeiras com o zero aí que são perigosas na matemática e você tenha entendido por que não pode dividir por zero e por que você tem que tomar cuidado em 0/0. Fechado? Então, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar um like aí e se inscrever no canal para você receber os próximos conteúdos.
Beleza? Então é isso. Beijo no seu cérebro. A gente se vê no próximo vídeo.